Boa noite, gente. Aproveitei esses dois vasos de flores aqui lindinhos, olha. Olha, gente, essa florzinha, ela tem o nome da minha filha, Érica. Essa florzinha chama Érica. Ela é encontrada nas montanhas e ela só dá assim que tá passando o inverno, entrando para primavera, e nesse meio período ela dá, só nessa época do ano. Bom, já passei a informação da planta. É que o eterno Deus venha conosco, nos abençoar para a gente entender a Bíblia da forma correta. Porque de prepotente a internet tá cheia. De gente prepotente e arrogante a internet tá cheia. De gente que acha que a Bíblia tem que ser do jeito que a pessoa quer. Sabe? Ah, aquele ali não interpretou a Bíblia direito, eu vou interpretar. Aí ele vai lá e copia tudo na internet, no chat, aquele chat X lá, que eu não vou falar o nome, e começa a jogar um texto enorme na tua cara. Aí dá vontade de dar risada, sabe? Ou então de falar, sabe? Às vezes a gente fica até quieto, porque é melhor a gente ser humilde, porque Deus vai abençoar quando a gente é humilde. Ok? E tem gente que pega e fala, você não conhece a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai se converter. E você tá vendo que a pessoa tá ali copiando chat X. Porque as pessoas, elas não convertem, elas convencem. Os crentes de hoje, eles são convencidos. Porque para converter é você e Cristo. Agora, convencido, você vai numa igreja, estuda a doutrina daquela igreja, não importa se é salão do reino, se é congregação, se é igreja ABC, todas, ok? A pessoa vai lá, agora eu creio, agora eu já sei, agora eu começo a pregar. Mas a pessoa, ela só estudou a doutrina, ela não entregou a vida para o Senhor Jesus, o Nazareno. E para a gente amar o Senhor Jesus, é algo nosso, entre nós e Ele. Não importa se você conhece a Bíblia. Quando eu li os primeiros versículos, que Cristo morreu para nos salvar, que Deus amou o mundo de tal maneira, e todos aqueles outros versículos, quem crê foi batizado será salvo. Quando eu li aqueles versículos, eu já amei Jesus e já criei nele. Não precisei de mais nada. Depois é que eu fui para as igrejas, aí é estudo, aí doutrina para lá, e doutrina para cá. Depois que eu fui descobrir que existia a igreja ABC, a doutrina ABC. Depois, gente, depois. E depois de 47 anos, 48 anos, eu estou retornando ao princípio do cristianismo. Não é sozinha, não. Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho conhecimento. E eu não sou exclusiva. Eu estou voltando ao princípio do evangelho com aqueles que vêm desde o princípio, para a honra e glória do nome de Jesus. Desde o princípio, eu estou falando desde o princípio, ok? Tem um povo aí que diz que voltou a fé da raiz, voltou nada, gente. Se eles tivessem voltado, eles estavam aí ressuscitando morto, curando paralítico, andando em santidade, dando a vida pelo Senhor Jesus, sendo castos. Não tá? Era assim que eram os cristãos do início. A gente está muito longe dele. Até aquele que está mais querendo obedecer a Deus está longe do cristão do início. Então, ainda tem gente que tem coragem de falar mal dos cristãos do início. Misericórdia. Acho que essa pessoa que fala mal dos cristãos do início vai ser condenada 2 vezes. Uma pelos erros dela, outra por ela estar falando mal dos cristãos do início. Porque os cristãos do início derramou seu sangue por Cristo. Vem conosco, Jesus. Meu Deus do céu. Gente, eu fico assim, às vezes eu passo até mal.
de ver tanta arrogância, tanta prepotência nessa internet. Depois Gente, se a pessoa não lê a Bíblia, se você não vê ela lendo a Bíblia, lendo, não vai nesses 1000 textos copiar de internet que te manda, não. Você tem que pegar a Bíblia e ler, vai ler lá os livros dos Evangelhos, Atos dos Apóstolos, Cartas dos Apóstolos Paulo, que aí você vai saber o que é a igreja do início. Não é com um texto de 1 metro copiado do chat X, não. A pessoa tem conhecimento, mas não tem intimidade, não tem santidade. Vem conosco, Jesus. Tenha compaixão de nós, Senhor. Eu li só porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Nem Bíblia eu tinha até visto uma Bíblia uma vez, mas nem era minha ali. Eu comecei a ver uns versículozinhos que o povo dava na rua ou que eu pegava na frente de uma igreja batista que tinha. E eu só ouvi falar assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. Quem crê e for batizado será salvo. E quem crê, todas essas coisas de crer. E aí no final tinha uma oraçãozinha. Entrega a sua vida para Jesus. Confessa assim: Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração, perdoa os meus pecados. Amém. Eu já estava tão feliz. Louvado seja Deus, eu agradeço tanto a Deus por Ele, por Cristo ter esse encontro comigo, eu e Cristo e a Bíblia. E o Evangelho, não é a Bíblia, é o Evangelho. Porque eu conheci o Evangelho. Eu e Cristo e o Evangelho. Agradeço as pessoas que fizeram aqueles folhetinhos, que deixaram aqueles folhetinhos ali, que deu aqueles folhetinhos na rua. Agradeço a Deus por ele, que o Senhor abençoe eles. Mas ali na hora de ler, era eu e Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas pessoas já falaram um bocado de coisa para mim, da minha fé. E eu falo, gente, vocês não sabem como é que eu fui para Jesus? O que vocês estão falando? Nem conhece. Nem sabe como é que foi. E ficam me julgando. Mas então, gente, como eu tenho visto, assim, não tem como eu não falar, gente. Vocês desculpem, mas não tem como eu não falar. Eu vou tentar evitar, não citar nome de igreja nem de nada. Eu vou tentar evitar. Porque eu não quero que você ache que eu estou perseguindo. Porque aquelas igrejas que são sinceras, que realmente querem servir o Senhor Jesus conhece o coração. Aquelas que realmente pregam o evangelho com amor, sem interesse, o Senhor Jesus conhece, ok? Então eu não posso aqui julgar todo mundo. Mas surgiu um movimento que cada dia ele fica mais arrogante e prepotente, porque cada dia ele acha que ele é doutor em teologia, conhece tudo, agora, né? Agora é só falar com o santo chat lá, né? Acho que é um bom nome, né? O santo chat, a santa internet, o santo chat. É só conversar com eles e tá tudo bem, né? E fica assim, um copiando do outro. Se um fala, o outro tudo repete. Parece papagaio. Eu também já fiz parte desses grupos. Porque me falava, repetia aquilo que me falava. Depois, quando eu me envolvi com a igreja, eu já contei como é que eu já comecei a amar o Senhor Jesus. Mas depois que eu fui me envolver com a igreja, estudar doutrina, essas coisas aí, me falava e eu também repetia. Fazer igual, eu já passei por isso também. Ok? Não fala e vai todo mundo no embalo. Nem conhece a Bíblia, nem tem santidade. Mas atira pedra toda hora.
Ok? Então, eu sei que vocês assustam quando vê as imagens da Igreja Católica. As imagens não, as estátuas, não é nem tanta imagem. Porque, gente, imagem é uma coisa, estátua é outra, que vocês nem sabem discernir isso. Vocês nem sabem, nem eu sabia. Mas aí você começa a estudar um assunto, você começa a saber. Imagem é uma coisa, estátua é outra. Eu sei que vocês assustam quando vê as estátuas. Eu sei que vocês assustam. E eu também não tenho intimidade com estátua. Não tenho. Mas eu respeito a Igreja Católica. Eu respeito ela como autoridade do cristianismo. Eu respeito. E depois que eu passei a respeitar, a minha vida começou a mudar. Acredite se quiser. Depois que eu comecei a respeitar a Igreja Católica como autoridade do cristianismo, as coisas começaram a ficar claras na minha mente. No futuro, com a graça de Deus, eu posso dar mais testemunho. Eu sou uma senhora de 65 anos. Fui casada, sou divorciada. Aos 12 anos, permaneço sozinha. Cada dia que passa, eu agradeço mais a Deus por estar eu e Deus, Deus e eu, e meus filhos, meus netos. Deus me libertou daquela ilusão sentimental horrível. Vocês estão ouvindo algum barulho ali atrás? É os cachorros dormindo. Aqui tem 2 cachorros grandes, que eu estou na casa da minha filha. Né, Hugo e Mila? E eles roncam, gente, é uma benção, viu? Não é gente, não, é os cachorros. Jesus, mas deixa eu voltar por aqui. Acho que eles estão entendendo o que eu estou falando. Acho que eles estão entendendo o que eu estou pregando, viu? Louvado seja Deus. Só tá eu e eles aqui. Então, gente. Aleluia. Eu sei que vocês assustam com as estátuas. Eu sei. Ok? Eu sei que vocês se assustam. No Brasil, então, a coisa é mais séria ainda. Eu tô na Itália. Embora a Itália é o país que era para ser o mais cristão. É claro que hoje em dia já mudaram muita coisa. Mas ainda, eu não sei, eu acho que a Itália é o país que tem mais igreja. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa, quantas igrejas tem na Itália. Eu moro num bairro que tem um centrinho histórico, tudo. É uma cidadezinha, né? Mas é como se fosse um bairro no Brasil, mas é uma cidadezinha. Como se fosse um bairro em São Paulo, mas é uma cidadezinha. Mas tem o centrinho, tudo histórico, porque aqui tudo é histórico, gente. Tudo é de 500 anos. Então, só na região que eu moro, acho que tem mais 4 igrejas. Na região onde eu moro, assim, que eu vou andando. Que dá para ir andando. Tem uma embaixo de onde eu moro, que eu já acordo com o sino tocando. Tem outras mais para cima, tem da parte de baixo, da parte de cima, da parte do lado. E a do centro, que é a mais antiga, ok? Toda cidade que você vai aqui, às vezes, você tem uma igreja importante no quarteirão, você vai no outro quarteirão, já tem outra. Mas aqui, eles mudaram muito. Aqui mesmo, é assim. Como que eu posso dizer, gente? Acho que alguma procissão, quando tem, é lá em Roma. Que eu tô 6 horas de viagem de carro para chegar em Roma, faz tempo que eu não vou em Roma.
Acho que quando tem alguma procissãozinha é lá, mas aqui essa cidade nem tem nada. Você entra na igreja, tem sim, tem lá uma imagem representando Maria, representando José, representando Cristo. Mas eu não vi ninguém ajoelhado lá diante da imagem, orando, chorando, igual o povo aí no Brasil diz. Igual vi as pessoas julgando aí pelo Brasil. Gente, eu não vi, sério. Eu fui na missa, eu não vi ninguém lá na estátua de José orando, chorando, nem na de Maria. Não, gente. Eles têm muito respeito com o altar, que é a presença de Cristo. E toda missa, que só dura 1 hora, que não pede dízimo, que não fala mal de outra igreja e que não fala de política. Gente, vocês querem coisa melhor que isso? Louvado seja o nome do Senhor. Me ajuda, Jesus. Você vai num lugar onde eles respeitam o nome de Jesus. Muito respeito pelo nome do Senhor Jesus. Onde eles acreditam que a ceia realmente é o corpo de Cristo. Aonde quem está em pecado, se tomar a ceia, vai dar problema. Mas eles não ficam te fiscalizando, não, porque é você que vai sofrer o problema. Ok? Tem conosco Jesus, livra-nos, não Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá já é ensinado. Já é ensinado quem pode, todo mundo que conhece a religião católica sabe quem pode participar da ceia da Eucaristia ou não. Mas ele não vai ficar assim, pesquisando você. Só que aí você e Deus e você. Porque o apóstolo Paulo que falou. Não foi nem a igreja católica, não. Foi o apóstolo Paulo que falou. Que quem come sem discernir o corpo, não está lá em Coríntios. Ok? O que pode acontecer? Então, você chega lá. Você não vê ninguém ajoelhado na estátua de ninguém, orando nem chorando. Você assiste um culto, não pede dízimo, não fica meia hora para falar de oferta. Aliás, passa um saquinho tirando oferta, que você dá a moeda, ou quem quiser dar 5, 10. É livre. Lá você não vê as pessoas reclamando de problema. Lá você não vê falando de política. Lá você não vê falando mal da igreja dos outros. Lá não fica 1 hora pregando dízimo e oferta. E vocês querem me convencer que a igreja que faz o contrário é a que está certa? Vocês querem me convencer isso? Vocês sabem quanto tempo que eu frequento igreja? Aliás, desde que eu me lembro por gente, desde pequena. Só que eu fui criada na Bahia até 15 anos. E quando eu cheguei em São Paulo, a minha vida foi outra. Ok? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas quando eu fui entender mesmo o que era a salvação, eu já tinha 17 para 18 anos. Foi quando eu li. E eu conheci todas as igrejas atuais que vocês conhecem. Na Itália, no Brasil, quer dizer, em São Paulo. Em São Paulo, gente, porque eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo, mas São Paulo tem muitas e muitas e muitas igrejas, e eu mudei muito de lugar, porque eu, sei lá, eu gosto muito de mudar, eu gosto de mudança, nossa, eu já mudei tanto de lugar em São Paulo, cada vez que eu mudava de lugar, mudava de igreja, gente, eu nunca fui, os primeiros 7 anos eu passei numa igreja fixa. Depois, gente, eu já fui conhecer a igreja pentecostal, neopentecostal, passei na tradicional, não acreditava em dom do Espírito Santo, não acreditava. Aí, quando eu descobri as coisas do Espírito Santo, eu falei, eu quero as coisas do Espírito Santo. Mas aí eu conheci várias igrejas também, várias lá, aqui. Então, eu conheço bastante de igreja. Não adianta vocês quererem me convencer sobre igreja, porque eu conheço, tem gente que quer me convencer na internet. Tem gente que quer me convencer.
Em 47 anos, vocês têm ideia de quantas igrejas eu fui? Em São Paulo e na Itália? Que já tem 15 anos que eu frequento a Itália, porque a minha filha mora aqui. Então, vamos lá. Vamos lá. Aí você chega numa igreja, o dia que você cria coragem de ir, porque até então a gente fica com medo. Mas foi a mesma, quando eu saí da igreja tradicional, que eu fui para neopentecostal, eu também tinha medo. Que eu fui para aquela da bispa. A bispa famosa de São Paulo. Vocês sabem quem é, não vou nem falar o nome dela. Eu saí da igreja tradicional e fui para a igreja da bispa famosa de São Paulo. 20 anos atrás. 20 nada, gente. 25, 30... Não, gente, 30 anos. Meu filho já tem 33. Meu filho tinha 3 anos na época. 30 anos atrás, eu saí da tradicional e fui para a igreja da Marcha para Jesus. E aí, gente, só que assim, foi aos pouquinho, de pouquinho. Começo tinha medo. Quando foi agora, em 2025... eu falei, eu vou entrar nessa igreja, nessa cidadezinha meio histórica, perto de onde eu moro, eu vou andando. Eu vou entrar nessa igreja para me ver como é a missa. Gente, 50 anos que eu tinha entrado numa igreja para assistir uma missa. E quando eu entrei, foi lá na roça, na Bahia. Agora eu veio para uma... bem diferente. Quer dizer assim, diferente na estrutura, enfim, vocês entendem. No bairro, bem diferente, assim... O povo que frequenta, gente, nem é a minha língua natal, de nascimento. Natal é de nascimento, né? Língua madre, língua mãe. Enfim, é tudo outra coisa, outro povo, outra língua, outra igreja. A igreja que frequenta pessoas importantes para a sociedade, né? Diante de Deus todo mundo é igual. Vamos dizer assim, chique. Mas quando eu cheguei lá, eu lembrei da Bahia, lá 50 anos atrás, quando eu ia lá naquela da Bahia, que era simples. Eu lembrei, é interessante que eu lembrei. Enfim, aí eu chego lá na igreja, eu não vejo ninguém ajoelhado diante de santo, nem chorando, nem... Eu não vejo ninguém quase uma hora ministrando dízimo e oferta. Eu não vejo ninguém falando do político. Eu não vejo ninguém falando mal de outras igrejas. Não vejo ninguém falando mal de doutrina dos outros. A única coisa que eu vi foi a leitura do Evangelho, um salmo, uns lêem um salmo, outros lêem um texto da Nova Aliança, outros lêem... Normalmente a mensagem ela é focada nos evangelhos. Ok? E 1 hora faz tudo. As músicas daquela de piano, de órgão, aliás, de órgão. Aquelas bem antigas, que parece quase uma ópera. Os cânticos, os louvores. Intercalado, acontece uma coisa, canta um. E eu com meus 65 anos falei, gente, louvado seja Deus, né? Para quem... Eu já fui mais jovem, eu já fui até pro SOS da vida, eu já fui para a Marcha de Jesus várias vezes, eu gostava de festa, pular. Mas agora, na minha idade, quando você vai querendo assim um pouco mais de tranquilidade,
Deus é maravilhoso, Ele sabe o que você precisa em cada época da tua vida. Deus sabia o que eu precisava com 17 anos, Deus sabia o que eu precisava com 30 anos, com 50 e com 60, 65 já. E aí vocês querem vir falar mal da igreja para mim, falar mal deles para mim, vocês acham que eu vou apoiar? Vocês acham que eu vou apoiar? Não tem como eu apoiar. Ok? Não tem. E Deus seja louvado, aleluia, amém. Mas eu ia falar, nossa, é que vai demorar muito, gente, mas eu ia falar sobre o versículo, ninguém segue o Velho Testamento, mas quando é para atacar, eles pegam um versículo lá do Velho Testamento para atacar, e ele nem raciocina quando fala o versículo, porque já é assim, memoriza e pronto, sai atirando. Então tem lá em Êxodo, fala, não farás para ti imagem. Não farás para ti imagem. Vamos parar aqui. Não fará para ti imagem. Não está falando nem que é a imagem de Deus. Primeiro porque ninguém nunca viu Deus. Está falando não fará para ti imagem. Do quê? Nem do coisa do céu, da terra, nem debaixo da terra. Imagem. Sabe o que é imagem? A foto é imagem. A foto é imagem. O quadro é imagem. Gente, se é para ser radical, então vamos ser radical. Ou então deixa de ser hipócritas. A foto é imagem. O rabisco na parede é imagem. Imagem, até agora eu vou falar de imagem. A televisão é imagem, a internet é imagem. Tanto que vai ter imagem da besta também, né? É imagem. Ok? Imagem. Tudo é imagem. Se você for levar ao pé da letra esse versículo, você não pode tirar foto. Você não pode ter quadros na sua casa. Porque é imagem. Se você não sabe... Primeiro, que outro dia eu perguntei para uma... Depois eu vou perguntar de novo, porque eu tenho uma amiga que é judia, para ela me explicar direito, se ela conhece lá os rabinos, que eles dão os estudos explicativos direito dos textos da Bíblia. Ela disse que a gente interpreta errado. Ela já falou isso. Um dia eu falei, do que tá... Ela falou, não é assim não. Bom, se você for levar o pé da letra, não farás para ti imagem. Gente, estou falando aqui para ninguém adorar nada. Eu quero que vocês raciocinem e para de ficar achando que vocês são santos perfeitos e atirando um monte de pedra na igreja lá. Então, imagem. Imagem é uma coisa. Estátua é outra coisa. Imagem é uma coisa, estátua é outra coisa. Imagem você faz na parede, a sua foto é uma imagem, o quadro que você tem é imagem. Ah, mas é minha foto, mas é... Aí a pessoa pega lá a foto da namorada, beija, dorme debaixo do travesseiro, e vice-versa. Não, isso pode. É imagem. Você está beijando. Vão raciocinar? Então, se for levar o pé da letra esses versículos, nós não tínhamos que ter nada, nem quadro, nem foto de ninguém. Ok? Ah, mas eu não estou adorando. Mas a Bíblia ali, quando ela fala de não fazer imagem, ela não está falando... A adoração vem depois. Ali fala para não fazer de nada. Depois... Primeiro é não fazer. Primeiro é não fazer. A regra é não fazer. A primeira coisa é não fazer. De nada. De nada. Se você pegar o versículo, literalmente é isso. Primeira coisa é não fazer imagem de nada. De nada. Ah, mas é foto do meu filho. Não, a Bíblia falou que é de nada. De coisa que existe, nem de coisa que existe no céu, nem de coisa que existe na terra, nem de coisa debaixo da terra. Então, de nada, nada. Você quer levar o pé da letra? É nada e pronto, e acabou. Ok? Agora vamos para o ídolo. O ídolo.
que normalmente o ídolo é a estátua. Normalmente o ídolo é a estátua. A estátua. Por quê? Porque já tinha os deuses pagãos que eram estátuas. Até hoje tem em alguns lugares. Tinha já as estátuas. Metade homem, metade mulher. Metade homem, metade mulher, não, gente. Metade animal. Metade animal, metade mulher. Metade animal, metade homem. Era assim que eram as estátuas dos deuses. Ok? Por quê? Porque são estátuas de anjos caídos. Estátuas. Ok? O ídolo. Esse é o ídolo físico, que hoje em dia nem os pagãos estão mais tanto ligando para isso. Outro dia eles têm outras formas de fazer as coisas deles para lá. Ok? Vem conosco, Jesus. Então, o Senhor Jesus falou para a mulher lá, adoração não é nem no monte, nem em Jerusalém. Mas o Pai está procurando quem adora em espírito e em verdade. A gente nem sabe adorar, para dizer a verdade. Eu só adoro a Deus. Você nem sabe o que é adorar. A gente nem sabe o que é adorar. Porque a gente achar que adorar era igual os judeus faziam os cultos lá no templo. Não, mas Jesus falou que não era mais. E agora? Não era mais para sacrifício, não era mais... Não, não é aqui nem em Jerusalém, ele falou. Não é no monte nem em Jerusalém. Pessoal aí, todo mundo doido, desesperado, fazer um templo, porque tem que adorar a Deus. Mas o Senhor, primeiro que Deus já tinha falado lá no Velho Testamento, através dos profetas, que ele já estava cansado de tudo aquilo. Lê lá Isaías. E aí o Senhor Jesus falou, não é nem monte, nem Jerusalém. Não. É espírito em verdade. Será que a gente já entendeu o que é adorar a Deus em espírito em verdade? Eu acredito que a gente não sabe. Primeira coisa, a gente não sabe nem adorar a Deus. Primeira coisa. Ok? Então, adoração é em espírito e em verdade. Adoração em espírito. Ok? A adoração, ela envolve um espírito. Seja do bem, seja do mal. Tem a ligação com o espírito. Às vezes a pessoa, ela não tem uma estátua em casa. Ou a igreja dela não tem uma estátua. Mas ali tem um ídolo. Espiritualmente. Tem o ídolo do dinheiro, que é o mamon. Então, às vezes, a pessoa ela está adorando o ídolo do dinheiro, que é o mamon. Ela está adorando o ídolo do sexo, que é um dos pecados piores que a Bíblia condena. Ela está adorando o ídolo do sexo. Ela está adorando o ídolo chamado dinheiro. Ela mente. Ela não está nem aí se ela está seduzindo os outros ou não. Ela vive uma vida promíscua, mas ela pega a pedra e joga na Igreja Católica. Vamos ler aqui, para honra e glória no nome de Jesus, vem conosco Jesus, que eu já falei muito. Outro dia a gente pode falar mais. Vamos ler aqui Apocalipse 21:8, que diz assim. Apocalipse 21:8 diz assim. Quanto, porém, aos covardes. Sabe o que é covarde? É o que Pedro fez ali quando encostou ele na parede. Que ele negou Jesus. Esse é o covarde. Pode ser que, às vezes, ninguém encostou a pessoa na parede, mas ela não tem coragem de falar de Jesus porque ela tem vergonha, então ela está na covardia. Ok? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos. Incrédulo
Eu não creio. Eu só creio se eu ver. Tá escrito. Se não tiver escrito, eu não creio. Por quê? Porque ela tem que ver alguma coisa. Ela tem que ver. É o Tomé, é o eterno Tomé. Nem que, não, se tá escrito, eu creio. Por quê? Porque ela tem que ver. Ela só crê se ela vê. Então, incredulidade. Porque fé é crer sem ver. Então, incredulidade. Aqui, ó. Aos incrédulos, aos abomináveis. Abomináveis. Pessoas abomináveis, que todo mundo olha e sente repugnância. Aos assassinos, quem vive matando os outros, em guerra também. Em guerra também, viu? Assassino entra em guerra também. Aos impuros, impuro de mente, impuro sexualmente, impuro de tudo. Aos feiticeiros. Feiticeiro fica fazendo oração ao contrário. Fica desejando mal pro irmão. Fazendo oração ao contrário. Só falta virar o santo de ponta cabeça. Vocês acham que feiticeiro só tá lá no meio daquele povo? Tem crente feiticeiro. Ele fica com ódio do irmão e joga praga. É feitiço. E Deus não é... Ai, Deus... Não põe o nome de Deus no meio quando você estiver com raiva de alguém. Não coloque. Respire fundo, ora ao Senhor, pede para o Senhor te perdoar, que você também errou. Não seja um feiticeiro, colocando o nome de Deus no meio, nem de Jesus. Vamos lá. Assassino. O Senhor Jesus falou que quem desejar a morte de alguém já é assassino. O Senhor Jesus falou que quem desejar ir para a cama com a mulher dos outros já é adúltero. Aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras. Tá tudo na mesma lista, gente. Tá tudo na mesma lista. E a todos os mentirosos. Olha aqui, o mentiroso está na lista. Igreja idólatra, vocês são os adoradores de gesso. Mas a pessoa é mentirosa. A pessoa está em pecado sexual, a pessoa... Porque só não é pecado sexual quem casou. A pessoa é de Deus, é de Jesus? Então você tem que casar diante de Deus e viver bem com sua esposa, seu marido. Até que é só casado no civil, não é válido para a igreja. Não é válido, ok? Então, a pessoa ela está em pecado sexual, ela está em impureza. É impura, se torna impuro. Um casamento impuro, porque não foi consagrado a Deus. Então, a pessoa ela está em impureza, ela é mentirosa, ela mente. Mente para o patrão, mente para o marido, para a mulher, para o pai, para a mãe. Mas só quem está errado é o católico. A mesma lista que fala do idólatra, fala aqui, ó, dos covardes. Tem um monte de gente covarde por aí. Tem um monte de gente covarde na internet. Eles fazem um perfil sem ninguém, só para eles atacar a perfil dos outros. Eu já vi no YouTube. Toda vez que eu vejo uma pessoa falando muito no YouTube, eu entro no perfil para ver. Não tem nada. Covarde. Covarde. Porque se a pessoa não fosse covarde, ela ia mostrar quem realmente ela era. Então ela vai lá cutucar os perfis dos católicos, falar mal, xingar de idólatra, mas ela é covarde porque nem o perfil que ela usa é verdadeiro. Não é o perfil mesmo normal dela. Ela faz um perfil só para atacar os outros. Covarde, está se escondendo. Então vamos lá. Covarde, incrédulos, incrédulo. Só crê se eu ver. Só crê se tiver escrito. Meu filho, então você não crê. Porque os apóstolos não tinham evangelho escrito para pregar. Era tudo de cabeça. Sabia disso? Vamos lá. Vem conosco, Jesus. Então, gente, tá tudo na mesma lista aqui. Sabe o que vai acontecer com essas pessoas? A parte de que cabe será no lago que arde com fogo e enxofre para saber a segunda morte. E você acha que você é o santo se tá deitando com a namorada fazendo sexo, se tá morando junto sem casar,
Se tá mentindo pro pai, pra mãe, pra irmão, pro marido, pra mulher, mentiroso. Se é covarde, se é incrédulo, se deseja a morte dos outros no coração, se deseja as coisas, se cobiça as coisas dos outros no coração, se deixa as coisas dos outros. Ah, então quer dizer que Deus vai pegar todas essas outras coisas aqui, vai. Não, essas outras coisas, tudo pode, tá liberado. Idolatria não. Idolatria do capeta, vai pro inferno. Então quer dizer que as outras coisas, ser mentiroso, ser impuro, ser assassino de coração, de mente, porque também vamos lá pro que Jesus falou. Ser covarde, ser incrédulo. Então que essas outras coisas aqui pode. Gente, não para de ser hipócrita. A mesma lista que fala dos idólatras, fala do mentiroso, do feiticeiro, do fornicador, do adúltero. É a mesma lista. Já perdeu a graça, já ficou feio. Já ficou feio, gente. Eu vejo alguns podcasts por aí das pessoas atacando os católicos. O pastor, não vou falar o nome dele aqui não, falei no áudio, mas eu não vou falar aqui não. O pastor falou que a filha dele se enfrentar, segundo ele, a aparição de Maria é o demônio. Se fosse minha filha de 3 anos, expulsava. Que Deus proteja e livre a filha dele. Porque ele falou com tanta arrogância, com tanta prepotência, que é como se ele falasse assim: minha filha de 3 anos é mais esperta do que todos esses padres. Só sabe que ela expulsava. Nem sabe o que é, não entende do mundo espiritual, não sabe. Será que essas pessoas já viram o demônio mesmo? Será que elas já viram o demônio? Que Deus o livre e guarde. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus. Será que todas essas pessoas aí que falam que as coisas da Igreja Católica é demônio, será que elas já viram o demônio mesmo? E se Deus permitisse que elas vissem o demônio? Vem conosco, Jesus, porque eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus, o Nazareno, meu lindo, maravilhoso, que envia os anjos dele para cuidar de nós. É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Vocês podem falar para essas outras pessoas que vai no mesmo embalo de vocês. Mas para mim, que pela misericórdia de Deus, eu estou lendo a Bíblia e estou... Eu sempre li a Bíblia, mas eu lia com óculos dessas igrejas que tem. E aí eu repetia tudo que elas falavam. Quando eu peguei a Bíblia e fui ler sozinha, só eu e Deus, Deus e eu. E que o Senhor me ajude a entender mais e mais da palavra. Você quer saber o que é cristianismo? Leia pelo menos um dos evangelhos inteiros. Leia Atos dos Apóstolos inteiro. Leia Romanos. E vai para diante. Coríntios, Efésios, Gálatas. Aí você vai saber o que é cristianismo de verdade. O resto é religião criada. É doutrina criada. O resto é rebeldia. A rebeldia ela começou no Jardim do Éden. Depois ela se apresentou no Caim. Rebelde contra Deus. Rebelde contra as coisas de Deus. Mas aquela pessoa está fazendo coisa errada. Entrega na mão de Deus. Não é você que vai fazer a justiça. É o Senhor. O Barrabás era um rebelde. Ele matou gente lá porque ele queria acabar com o domínio romano lá. Por isso que ele estava preso. Ele tinha matado gente por causa disso. Ok?
E o Barrabás foi solto. E as pessoas hoje estão seguindo o Barrabás. Quem é o Barrabás? É o que protesta. Quem é o Caim? É o que protesta. Gente, depois que eu comecei a ver algumas coisas na Bíblia, eu comecei a ficar foi com medo. Eu comecei a ficar foi com medo de algumas coisas. E eu vou parar por aqui. Vem comigo, Jesus, cubra eu e a minha casa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cubra eu e a minha casa. Tenha compaixão dos meus filhos e meus netos. Que todos possam te amar muito, Jesus. Muito, 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 Jesus, acima de tudo e de todos. Só o Pai. Como o Senhor mesmo Jesus falou. Só o Pai está acima de mim, o Senhor Jesus falou. Então, o Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo está com o Pai, com o Filho e com nós. Deus seja louvado, amém. Amém, amém. Eu respeito os líderes religiosos, eu respeito. Mas líder religioso que respeita os outros. Líder religioso que não respeita os outros, que julga os outros, que condena, que fica aí cobrando para pregar. Gente, que autoridade essas pessoas têm para falar da Igreja Católica? Quem cobra para pregar? Quem cobra para cantar? Que autoridade tem? Diga-me, que autoridade tem de condenar a Igreja Católica? Que autoridade? Mas eles deixa eles lá. É Deus que vai cuidar deles, não é eu nem você. Teólogos enriquecendo com a Bíblia. Casa, mansão, carro do último ano, viagens e mais viagens para tudo quanto é lugar. E o povo lá adorando. Mas idólatra é só a Igreja Católica. Esses que adoram líder religioso das outras igrejas, pode, né? Pode, né? Mas pastor que está enriquecendo, vendendo a palavra de Deus nas suas, para pregar tem que pagar tanto, para ir cantar, cantor gosta, para ir cantar tem que pagar tanto, não tem autoridade para falar mal da Igreja Católica. Pronto. E eu vou orar. E o eterno Deus vai mudar essa situação, porque daqui para frente a coisa vai mudar. Porque o Senhor Jesus quer salvar todos, resgatar todos e limpar a igreja de Cristo. E vos deixo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, deixa eu parar logo, senão eu não paro de falar. Que o eterno cubra a todos vocês que querem andar na verdade. Vocês que querem andar na verdade, vocês que querem conhecer o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo, lendo os evangelhos, lendo a carta dos apóstolos, lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Não vai porque os outros falam para você. Mas ele falou que é assim. Tá, pega a Bíblia e lê, vê se é assim. Ok? E que o eterno Deus vos abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe vocês e a mim. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em nome de Jesus. Nós, nossa casa, todo aquele que é da verdade, que quer a justiça, que quer a verdade, que não gosta de mentira, que não gosta de enganação, que não gosta de enrolação, que não está falando mal dos outros, mas quer ter um coração sincero diante de Deus, de humilde e obediente, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqueles que tá arrogante, prepotente, se achando, eu peço ao eterno Deus que leve o arrependimento a eles. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pai, shalom, shalom.